Era uma vez uma civilização. Eles se chamavam Hain, ou Ranianos, e viviam no seu planeta central chamado Hain. E essa civilização, ela floresceu em tecnologia, inclusive dispondo de naves que pudessem fazer viagens interplanetárias. E desse modo eles se espalharam por vários planetas através de colônias, até que um dia uma crise no planeta central, por guerras e desavenças, acabaram perdendo a tecnologia para viagens fora do seu planeta, e eles resolveram voltar para si mesmos por uma quantidade de tempo bem considerável até. E esses planetas, as colônias, acabaram ficando abandonadas, né? E abandonadas por tanto tempo que algumas já não conheciam, já passaram gerações desde que eles viam um Raniano ou puderam sair do planeta. Elas ficaram meio que trancadas no planeta porque elas também perderam a tecnologia de viagem para outros planetas, e outras inclusive esqueceram o seu passado, esqueceram a existência do planeta Hain e esqueceram até o conhecimento de que havia vida em outros planetas. A gente pode imaginar, a Terra é um desses planetas, né? E quando a civilização Hain voltou a ter interesse em explorar outros planetas, eles fizeram sobre novos termos, né? Não mais procurando colonizar, e sim buscar conhecimento. E é em cima dessa situação em que os Hain voltaram a procurar contatos com os antigos povos, se apresentar de novo como se nunca houvessem vistos. E é nesse pano de fundo que se passa uma série de contos e de livros, de romances, né, que a autora Ursula Le Guin escreveu, principalmente entre os anos 60 e até alguns anos antes de falecer. E é sobre esse pano de fundo que eu gostaria de trazer hoje, falar um pouco mais sobre como é que funciona, quais obras o ciclo Hainish é composto, para, em primeiro lugar, fazer uma homenagem, né? Porque dia 28 de fevereiro vai fazer 3 anos que a Ursula Le Guin nos deixou esse ciclo maravilhoso de histórias, e eu queria falar um pouco sobre um pouco sobre o que são essas histórias, como elas se relacionam entre si, e já fica de incentivo, né, para começar a leitura e abraçar as obras, né? E também falar um pouco de cada obra e como ela entra dentro desse ciclo, para que a gente possa ambientar quando eu for fazer próximas resenhas sobre os livros da série, a gente poder retornar aqui e entender esse pano de fundo maravilhoso que passa todas as histórias, sem perder o foco quando a gente for falar das histórias em si, das partes em si que compõem esse ciclo, né? Então, depois da vinheta, vamos para eles. Quando a Ursula Le Guin começou a escrever as histórias e começou a notar-se que elas faziam parte do mesmo universo, a Ursula Le Guin não gostava muito desse rótulo, como ela própria dizia, de incluir essas histórias num ciclo. Ela não gostava de chamar de ciclo, porque as histórias que compõem esse ciclo, bem dizer, ela tem esse eixo em comum, ela faz parte do mesmo universo, isso ela admite, claro, mas ela não é uma escrita seriada, né? A gente pode e deve ler as histórias como histórias isoladas que elas são, mas elas têm um pano de fundo em comum, e esse pano de fundo é fascinante, né? É muito intrigante esse pano de fundo. Mas ela também, ao mesmo tempo, acredito que ela não queria se comprometer em dar um fim para essa saga, porque
não era o interesse dela criar uma série de dar um fim para a história dos Hain, né? Até tanto que ela não fez isso, né? Muitas questões ela deixou em aberto e realmente ela não quis escrever histórias pensando que teria que encerrar o ciclo. Na verdade, ela só abriu, e quem junta esse ciclo é os fãs, na verdade, né? E também algumas editoras, porque algumas publicações existe uma coletânea, que infelizmente só tem em inglês, que reúne todos os romances e histórias em vários volumes, né? Então, ela propriamente nunca fez isso. Ela apenas escrevia as histórias e ia publicando. E olha só, elas fazem parte do mesmo ciclo, né? Elas fazem parte do mesmo universo, né? As histórias, elas tinham tanto elementos que compartilham, né? Que permitem que a gente conte uma história que vá além da que eu contei no início, né? Da civilização que se expandiu, voltou e depois ela tenta entrar em contato de novo com esses planetas. E é esse reencontro, bem dizer, em termos de civilização, né? Que é o que vai ser a força motriz das histórias, né? Esse recontato, essa coisa da cultura, esse choque de culturas, né? Que vai movimentar as histórias dela, né? Acredito que é possível reunir em mais ou menos 5 aspectos que englobam praticamente todas as histórias e que também alimentam as intrigas e os choques de culturas e planetas que movimentam as histórias da Ursula Le Guin. E nisso isso meio que são a cola que une todas essas histórias, que na verdade são histórias diferentes, são histórias que podem, e acredito que devem ser lidas separados, não é necessário ler em ordem, porque não há novidades numa que vá ser spoiler para outras, né? Então vamos começar primeiro com essas 5 características. O primeiro ponto é o contato que se dá através da ciência, né? Porque principalmente em 2 obras, O Mundo de Harkonnen e A Mão Esquerda da Escuridão, são histórias que têm como ponto de partida um explorador que chega num planeta que é um enviado dos Hain, né, da Liga dos Mundos, né, porque é formada uma liga entre os mundos. Isso quando a civilização volta a ter contato com os planetas, ela não faz no intuito de transformar em colônias novamente, de dominação, e sim para troca de conhecimento, para troca cultural e de ciência também. E nesse ponto, principalmente a forma como os enviados dos Hain entram em contato com esses planetas tem uma semelhança muito agradável com Star Trek, porque essa Liga dos Mundos seria mais ou menos como a Federação, né? Ela vai englobando mundos que tenham uma certa tecnologia e os convida para entrar na Liga, né? A história da Liga ela é basicamente dividida em 2 momentos, né? No primeiro, ela é chamada de Liga dos Mundos e ela reúne alguns mundos e enfrenta alguns inimigos. E depois essa liga ela geralmente é citada contendo com uns 12 planetas. E mais adiante, num outro momento, ela é referida como Ecumen, de ecumênico mesmo, de reunião, de congregação entre todos os planetas. E ela chega a ser citada com mais de 80 planetas, cerca de 90 planetas, né? Então essa federação, né, bem dizer, ela tem esse traquejo, né? Eles não enviam centenas de naves para uns planetas e baixam no território e estendem a mão em convite, porque isso seria ameaçador demais, né? O contato é feito com o enviado que busca alguma liderança no planeta para estabelecer contato, anunciar que é um visitante de outro planeta e fazer uma transição, digamos assim, suave, né? Para que a própria cultura da civilização não se perca
quando ela aderia ao Ecumen. É basicamente o enredo inicial, tanto da Mão Esquerda da Escuridão, quanto do mundo de Rokkanon, né? E esse é um traço que faz lembrar bastante Star Trek, isso já é um atrativo em si para começar a ler as histórias, né? Bem, o segundo item que eu ia trazer é a questão das experiências genéticas ou mutações naturais, né? Porque quando a civilização Hain perdeu o contato com os outros mundos, no meio daquela crise interna, as condições naturais de cada planeta, elas acabaram fazendo com que as raças humanas, os humanoides, humanas mesmo, né? Porque todos descendem, né? Todos são humanos, né? Só que elas são tão diferentes que elas não conseguem se reconhecer como tais. E a Mão Esquerda da Escuridão é particularmente interessante nesse ponto, porque na história do livro mostra humanos que se desenvolveram com uma estatura menor e se desenvolveram espécie de hermafroditas, né? Elas têm um tipo de cio em que elas podem tanto ser machos como fêmeas, tanto homens quanto mulheres por um tempo, e depois voltam a ser neutros, né? Quando não estão em época de reprodução, né? E isso é um dos tipos de choques, né? Quando o enviado do Ecumen vai chegar no planeta, né? Uma das forças que faz com que o livro engrene, né? Uma das questões do enredo, né? Só que fica pouco claro o quanto no primeiro contato com o planeta, se os habitantes daquele planeta, o planeta Inverno, foram manipulados geneticamente para poder sobreviver, se o fato deles poderem serem homens ou mulheres em um certo período não foi uma experiência genética para fazer com que os seres humanos consigam proliferar, não depender exatamente, né? Ser mais fácil a reprodução, né? Uma adaptabilidade, né? E no caso isso fica para um mito, né? Ganha uma essência de mito essa história prévia, né? Isso não é especificado, né? Porque afinal o contato está sendo recém restabelecido, né? Nesse romance, né? E também em outros romances há a questão da telepatia, né? Que é mais latente e mais ativa em determinadas variações de seres humanos, né, por assim dizer. E também isso é pouco tratado nos livros, mas está ali. Em um livro ou em outro está presente a telepatia. É uma das coisas que a Ursula Le Guin deixou em aberto. Quem sabe se ela vivesse mais uns 20 anos, ela voltasse a abordar esse tema, quem sabe dar um encerramento, mas não foi feito assim. Outro aspecto muito importante no universo colonizado pela civilização Hain é como a utopia e a distopia são diretamente ligados ao abandono dos Hain naquele primeiro momento, né? Quando eles decidem voltar para si e abandonar as viagens espaciais, né? Muitos mundos não sobreviveram, né? Simplesmente definharam. Outros conseguiram prosperar, mas muito poucos ainda guardaram conhecimento sobre a origem Hain de Deus, né? A origem haniana, né? Em A Floresta é o Nome do Mundo, a distopia, por exemplo, é uma floresta ameaçada pela destruição, pela cobiça, pela vontade de simplesmente explorar as riquezas naturais, né? De forma geral, na história dos hanianos, né, para um escopo máximo, assim, a distopia é uma consequência direta da colonização deles, né? Quando eu falo em colonização, não se trata de uma noção rasa de tornar o lugar populoso, e sim do fim mesmo, né? Que é a extração de bens para servir a uma metrópole, né? E a colônia apenas a fonte de riquezas, né? A extração de bens ela deu certo naquele primeiro momento de expansão da civilização Hain, pois os Hainianos expandiram muito, né? Mas a civilização entrou em colapso, ainda que eles não tenham sido extintos, né? Enquanto a utopia aparece já nas novas formas de ver o mundo, né? De ver o universo, né? O lado otimista, utópico, aparece na forma que eles se relacionam com as antigas colônias, né? Como mencionei no ponto anterior, né? Similar ao Star Trek, né?
O contraponto, de forma geral, entre utopia e distopia é trabalhado principalmente os despossuídos, né? Onde o planeta Urraz ainda está em fase de guerras e Guerra Fria, né? Entre duas potências, a Io e Tu, para explorar outra parte do território, né? Benbili. Enquanto a Lua, que orbita Urraz, que é Anarres, é fechada num sistema anarquista, né? Porém, né, como o próprio subtítulo dos Possuídos já menciona, né, é uma utopia ambígua, né? Porque o tratamento que a autora dá entre os dois sistemas tem pouco espaço para aquela romantização ingênua, né? A leitura que ela faz das sociedades é bastante profunda e questionadora até das próprias certezas, né? E essa questão de utopia e distopia também aparece em outras obras, mas de uma forma mais latente, né? De uma forma não tão aprofundada, né? É em Os Possuídos que ela escolhe para bater de frente nessa questão, né? Outro tema que está bastante presente também nas obras é do ciclo, né? É o tratamento para religiões, né? E que também são abordadas, né, sempre fugindo de definições rasas, né? A religião como ópio do povo, mera manipulação. A Úrsula também, a Úrsula promoveu debates bem profundos, né? Ela evitava bastante retratar os personagens como meras vítimas, né? Não importa o quão pior sejam as situações em que elas se encontrem, né? Uma coisa que é bem interessante é que muitas das histórias elas têm um ritmo de relato pessoal, né? Elas seguem um personagem e a gente vê o mundo pela lente desse personagem, né? O que facilita bastante a abordagem pelos problemas de convivência, né? Por problemas de visões de mundo mesmo. E essa abordagem focada na vida de um determinado protagonista, né, mostra que o ciclo não se pretendeu ser uma série, né? Mas acaba contando nas entrelinhas uma história maior, né? Uma história que há 3 anos já não pode ser mais continuada, né? Mas deixou pequenas grandes histórias, né? E são essas que a gente tem que levar, né? Pretendo trazer mais resenhas das obras nesse ciclo. Eu só resenhei o Mundo de Rokanon até agora e acredito que estava esperando fazer esse vídeo aqui para poder continuar a focar nas histórias e deixar o plano de fundo rico, misterioso para falar agora mesmo, né? Então deixo esse vídeo para situar e registrar esse ciclo raniano, né? Mas para concluir agora, queria falar sobre os livros que compõem o ciclo, né? Falar um pouquinho de cada obra separada, mais para citar elas na ordem em que elas foram lançadas. O primeiro livro lançado, e não só o primeiro livro, como o primeiro livro do ciclo, é o Mundo de Rokanon, que eu já fiz resenha aqui no canal, que conta a história do Rokanon, que é um explorador da Liga dos Mundos, que cai nesse mundo. E esse mundo foi construído bem parecido como se fosse um mundo de fantasia. Então a obra acabou ficando uma mistura perfeita de fantasia com ficção científica. E o Rokanon, como o mundo viria a ser chamado, acaba recebendo o nome do agente que acabou integrando esse planeta à Liga dos Mundos. No mesmo ano, 1966, que a Ursula Le Guin lançou o Mundo de Rokanon, ela também lançou Planeta do Exílio, que conta a história de um planeta que se chama Alterra, ou Werel, dependendo da qual cultura for se referir a ele, que é um daqueles mundos em que eu citei, em que eles sabem da existência da vinda dos Rain, mas por muito tempo ficaram exilados, né? Eles ficaram na promessa de que essa liga ia retornar para ajudar eles, e eles acabam virando uma cultura de exílio, né? Eles são isolados e eles têm problemas genéticos para se reproduzir, então eles são um grupo em extinção,
e estão à beira de uma guerra entre duas facções, entre dois reinos desse planeta, né? E é dali que vai surgir os dramas, né? E é interessante mostrar um momento da Liga, um momento de toda essa história que como eu disse, é um momento de reencontro desses planetas. Esse é um momento de crise, na verdade, em um desses planetas, né? No ano seguinte, a Ursula Le Guin lançou, esse ano 1967, ela lançou a Cidade das Ilusões. A Cidade das Ilusões, ela se passa na Terra, e que é um mundo muito diferente do que a gente conhece ou pode imaginar. Nessa história, a Terra ela já se integrou à Liga dos Mundos, mas também ela acabou sendo dominada por uma liga rival, né? Um grupo que se chama o Xing, em que eles tomam conta da Terra. Mas a gente tem um integrante de uma raça que fora da Terra, que por sinal é do mesmo planeta que os habitantes do planeta de exílio, em que eles vivem, em que ele acorda sem memória nesse planeta e ele não sabe o que está acontecendo. Então ele tem que resgatar todo o passado dele. Ele tem que descobrir quem ele é, redescobrir quem ele é, para tentar sobreviver nesse planeta Terra. E aqui nesse livro também é um dos que fala sobre a telepatia, porque os vilões da história, os Xing, eles têm a capacidade de mentir telepaticamente, porque a princípio, pela telepatia, não tem como mentir, mas os Xing desenvolveram essa habilidade, né? O que torna eles muito perigosos para a Liga como um todo, né? Mas aqui vai contar a história desse habitante aí, desse outro planeta, que não sabe nem o próprio nome. Ele ganha um nome e vai viver a aventura dele um estrangeiro em terras terráqueas. Depois a gente vai chegar, depois dessas 3 obras que chegaram a ser lançadas em um volume só nos Estados Unidos, depois dessas 3 histórias que, apesar de reconhecidas no meio da ficção científica, não chegaram ao sucesso que A Mão Esquerda da Escuridão chegou. Foi lançado 2 anos depois, em 1969. Esse foi um marco para a carreira dela, porque foi o livro em que ela teve reconhecimento, né? E esse livro ele faz menções, por exemplo, ao mundo de Rokanon, porque esse se passa muitos anos depois das histórias desses livros aqui, séculos depois. E assim como o mundo de Rokanon trata de um explorador dessa Liga dos Mundos, agora chamada de Ecumen, em qual já se integram mais de 80 planetas, que desce num planeta chamado Inverno, né? E nesse planeta Inverno ele vai encontrar os seres que compartilham sexos, né? E toda essa diferença, e isso é chocante pro protagonista, que é um humano normal da Terra, e ele vai se aventurar nesse mundo aí e tentar, e é nesse mundo que ele vai passar uma experiência, vai conhecer os habitantes desse planeta Inverno, e vai trazer as reflexões sensacionais que a Ursula Le Guin traz sobre sexualidade, sobre a guerra também, tornando-se um dos grandes clássicos da autora. Em 1973, a Ursula Le Guin lançou A Floresta é o Nome do Mundo, né? Que recentemente chegou no Brasil. Esse eu ainda não li, mas a história basicamente é sobre um grupo sobre uma dessas raças de seres humanos que se integraram de uma maneira tão forte com a floresta, que quando essa floresta é ameaçada, ela ameaça ao mesmo tempo os próprios habitantes, né? Eles estão sofrendo um ataque de um outro grupo humano, e a história se passa nesse conflito, né? Ela tem bastante o pano de fundo da época da colonização, né? Com relação aos índios e aos norte-americanos, né? Os que colonizaram o território norte-americano, né?
E também ela lembra bastante o Avatar, né? Na verdade, eu acho que é uma experiência, eu acho que é uma referência não citada dessa, porque tem muito disso, né? Dos povos que se colidem, né? Um totalmente integrado à natureza e outro totalmente integrado à tecnologia, né? Por último dos romances, esse que é um romance especial para mim, porque é um dos que eu mais gosto, se não o mais, que eu gosto da ficção científica, da literatura em geral, né? Que é Os Despossuídos, né? Inclusive eu tenho uma edição nova, porque a edição que eu li é antiga e eu quero fazer uma releitura com essa edição nova, né? E aqui é onde ela faz uma discussão mais pesada sobre política, né? Porque se passa em 2 planetas, em Urraz e Anarres, e na história desses planetas eles travaram uma guerra há muitos anos atrás, em que os exilados que queriam implantar o anarquismo em Urraz se autoexilaram como uma espécie de tratado de paz em Anarres. E séculos depois, eles desenvolveram uma sociedade anarquista da melhor maneira que eles puderam, né? Enquanto o Urraz acabou se dividindo entre socialismo e comunismo em 2 países que vivem uma guerra fria entre si, né? E a história principal é a do Shevek, né? Que ele é o lendário criador do Ansivel, né? Que na cronologia, apesar de ter sido uma das últimas a ser lançada, a história se passa antes de qualquer outro livro que eu já citei até agora. E nessa história, conta a história do Shevek, como ele descobriu a tecnologia para criar um aparelho que pudesse fazer comunicação à velocidade da luz, né? Então, isso possibilitou a expansão da Liga dos Mundos para depois o Ecumen, com um aparelho que se chama Ansivel, né? E a gente vai acompanhar a história dele, e é uma história sensacional, né? É muito entramada com a política da época da Ursula Le Guin, e ao mesmo tempo tem reflexões que vão valer ainda por muito tempo. Eu ainda quero fazer um vídeo bem bacana sobre Os Despossuídos, porque é uma obra muito especial para mim. Existem outras obras que não têm em português brasileiro, mas que eu também vou citar, porque vou citar apenas por cima, porque são histórias com as quais eu ainda não li, né? A primeira é Far Away to Forgiveness, né? Ou em tradução literal, livre, né? Seria 4 Caminhos para o Perdão. E esse tem uma versão em português de Portugal que se chama O Dia do Perdão, que são 4 contos grandes, né? Que formam um todo, né? Todos se passam no mesmo planeta, né? Em 2017, esse livro foi relançado com um conto a mais, né? Então acabou se tornando 5 Ways to Forgiveness, né? Outro livro, o último romance, que infelizmente ainda não tem tradução nem em português de Portugal, nem no português brasileiro, que é The Telling, que se passa... Na verdade, eu sei pouco sobre esse livro. Ele se passa num outro planeta novo, e o que se sabe é que ele tem bastante inspiração no taoísmo, né? Isso já aconteceu em obras como O Planeta do Exílio e na Mão Esquerda da Escuridão, mas ao que tudo indica, esse livro tem mais influência do taoísmo na história, né? Em 2002 foi lançado, não menos importante, The Birthday of the World, que é uma coletânea com 8 contos, das quais 6 pertencem ao ciclo Hainish, né? E são esses os livros. Eu ainda espero conseguir ler todas. É uma das coleções que eu estou fazendo, que são os livros da Ursula Le Guin desse ciclo, as obras em português, que ainda é a língua qual eu prefiro ler, e mostram, e eu pretendo trazer mais adiante resenhas separadas de cada livro, mas sem explicar muito sobre o ciclo Hainish, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha trazido informações. Se alguma coisa não ficou explicado ou se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui para eu tentar melhorar o canal.
E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Roda! Sì, Soviet Happy!